Irmãos, lá no capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração do Pai Nosso, e ela está inserida dentro de um dos mais maravilhosos discursos de Jesus, que começa no capítulo 5, que a gente conhece bem, que é o Sermão da Montanha, e vai até o capítulo 7, 29. Então, Jesus aqui ele vai começar a ensinar a respeito dos princípios do reino de Deus. Então, a gente sabe muito bem que quando Jesus ele começou o seu ministério, uma das primeiras frases que ele disse foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E quando ele começa a falar sobre o reino de Deus, ele começa então a ensinar sobre os princípios desse reino, os princípios desse governo. E aí, sobre o que Jesus vai ensinar no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5. Jesus vai ensinar sobre as bem-aventuranças. Jesus vai ensinar sobre nós sermos o sal e a luz do mundo, ou para o mundo. Jesus ele vai enfatizar muito a respeito da lei de Moisés, quando ele começa a falar a respeito, ouvistes o que foi dito. Ou seja, ele está citando Moisés lá no Velho Testamento. Eu, porém, vos digo. Ele começa então a ressignificar a lei, ele começa a trazer o coração da lei. Ele fala a respeito do ódio, a respeito do divórcio, a respeito de juramentos, a respeito da vingança e a respeito de nós amarmos os inimigos, né? E ele dá continuidade falando a respeito da verdadeira caridade, lá a partir do versículo 5. A partir do versículo 5, do 1 ao 4, de 1 ao 4, melhor dizendo, ele vai falar a respeito de alguns alertas que nós devemos ter antes de orar. Porque o meu propósito nessa manhã é a gente discorrer a respeito dessa oração, né? Só que antes de Jesus ensinar um modelo para nós de oração, Jesus ele nos traz alguns alertas para nós. O primeiro alerta que ele vai trazer para nós, a partir do versículo 1, é para que a gente tome cuidado em relação à hipocrisia. Ele fala sobre a hipocrisia no fundamento da religião judaica, que era o quê? Que era baseado em práticas de justiça, oração e jejum. E aí Jesus ele começa a discorrer a respeito disso. Jesus fala: cuidado com a hipocrisia quando vocês orarem. Cuidado com a hipocrisia quando vocês fazerem as obras de justiça de vocês, ou as obras de caridade de vocês. Cuidado com a hipocrisia quando vocês forem fazer os seus jejuns. Porque o que é hipocrisia? É você tentar mostrar aquilo que você não é por dentro. É como se fosse usar uma máscara, é você tentar transmitir uma pessoa que você não é. Então você usa a religião para mostrar o seu lado, ou aquilo que você está pintando exteriormente, mas por dentro você não é aquilo que você está falando. Não é aquilo que você não é o estilo de vida que você está vivendo. E Jesus compara a hipocrisia aos fariseus. E Jesus fala: fujam disso. Fujam dessa hipocrisia na oração. Fujam dessa hipocrisia nas práticas de justiça. Fujam dessa hipocrisia no jejum. E aí então ele vai começar a nos ensinar a respeito de um modelo de oração. E é interessante que eu quero trazer isso como modelo, porque Jesus, normalmente, a oração, muitas vezes, ele vai falar sobre as orações no sentido de a gente não tornar elas uma van, repetições, né? Mas isso aqui é um modelo muito profundo, e eu quero tentar trazer para os irmãos aqui sobre o conteúdo da oração de Jesus. Porque, gente, tem muita profundidade na oração. Tem muito conteúdo naquilo que Jesus ensinou como orar. Tá? Vamos ler então a partir do versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Acompanha comigo. Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Irmãos, aqui, como uma breve introdução ainda a respeito dessa oração, aqui nós podemos dividir esse modelo de Jesus em duas partes, em dois blocos. Então, a primeira parte, Jesus vai ensinar tudo a respeito de Deus, tudo a respeito da sua vontade e tudo a respeito do seu reino.
Então, a primeira parte da oração ele vai ensinar a respeito de Deus, a respeito do seu reino e a respeito da sua vontade. Depois do segundo bloco, no segundo modelo de oração, continuando, Jesus vai ensinar a respeito de nós, a respeito do perdão e das nossas necessidades e proteção na tentação. Então, esses são os dois blocos que Jesus está querendo ensinar para nós. E isso é interessante, porque por que Jesus coloca a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades? Por que Jesus coloca o reino de Deus acima das nossas próprias vontades? Por que Jesus coloca as necessidades do reino de Deus antes das nossas necessidades? E esse modelo a gente encontra, gente, porque tudo que Jesus ensinou no Novo Testamento é baseado naquilo que está revelado no Velho Testamento. Então, quando a gente compara o modelo de oração de Jesus, há algo no Velho Testamento que se compara à oração de Jesus, que é os 10 mandamentos. Então, os primeiros 4 mandamentos é tudo sobre Deus, tudo sobre a sua vontade. A relação do homem com Deus. Do mandamento 6º até o 10º é dessa dimensão aqui, comunitária. É entre o meu relacionamento e o relacionamento com o próximo. Então, até nisso a gente vê comparando essa oração de Jesus ao Velho Testamento. E agora, irmãos, como eu disse a vocês, que a primeira parte da oração de Jesus é tudo sobre Deus, tudo sobre a sua vontade e tudo sobre o seu reino. Vamos versículo por versículos? Nós temos aqui algumas sentenças, algumas frases, e a gente vai ganhar um pouco de tempo aqui somente na primeira frase, porque é algo muito profundo aqui que o Senhor está nos ensinando. Ele diz assim, versículo 9, parte B: Pai nosso que estás nos céus. Aqui Jesus ele vai ensinar a respeito da paternidade de Deus. Ele vai ensinar a respeito de um sentimento comunitário na oração. E ele vai ensinar a respeito de um reconhecimento da transcendência e imanência de Deus. Então o primeiro ponto é que Jesus na oração, quando ele começa a oração, ele fala, Pai nosso. E quando ele traz essa figura de Deus como um pai, ele traz essa figura de Deus como aquele que é próximo. É uma figura de um Deus íntimo, uma figura de um Deus imanente, um Deus próximo. E eu não sei se os irmãos já perceberam, perceba todas as vezes que Jesus vai orar. E a maioria, geralmente a maioria das vezes que Jesus vai orar, a maneira como ele se referencia a Deus é como pai. Sempre é como pai. Em João capítulo 17, aquela famosa oração sacerdotal de Jesus ele vai enfatizar Deus como pai. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está aproximando Deus a nós. Jesus está aproximando Deus nas nossas orações. Deus não é só alguém poderoso, alguém que está além, mas é aquele que está próximo de nós. É aquele que nos criou. É aquele que por meio de Jesus nós tornamos filhos adotivos de Deus. Então Jesus na oração, a primeira coisa que ele fala é Pai nosso. Pai nosso. Então dessa forma, da mesma forma que ele traz Jesus como um Deus pessoal, como um Deus íntimo a nós, em nossas orações, ele também traz a expressão que estás no céu. O que Jesus está querendo ensinar aqui, meus irmãos? Que a primeira expressão, Pai, sem a segunda expressão, que estás no céu, tende à falta de reverência e necessidade. A falta de reverência e honra necessária. Então, quando nós temos só a primeira perspectiva de Deus como Pai, sem entender que Ele está numa dimensão maior, tende à falta de honra, tende à falta de reverência. E eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje, eu tenho falado muito com jovens, e eu trabalho numa missão que tem muitos jovens, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho observado é a falta de reverência em relação a Deus. É a falta de reverência em relação às orações, é a falta de reverência em relação aos cultos, é a falta de reverência nas pregações, é a falta de reverência nas canções. Porque quando nós desassociamos, quando nós divorciamos o Pai, que é aquele que é próximo, mas daquele que também está numa dimensão transcendente, muitas vezes, como aquela música que todo mundo conhece, muitas vezes ele é o cara que vive lá do alto. Então, irmãos, a gente não pode desassociar o Pai, que é próximo, mas também o Pai que está associado. Isso deve gerar em nós honra. Isso deve gerar em nós honrar a Ele. Isso deve gerar em nós uma reverência a Ele.
E se a gente fica só com a expressão, aquele que está no céu, é o que a religião normalmente ela pode produzir. Que é o quê? Frieza, medo, distanciamento. Deus é algo longe. Deus é algo distante. Mas Jesus une essas duas coisas. E Jesus fala, esses dois princípios precisam estar dentro da oração. Dentro da nossa oração. Entender que Deus é aquele que está aqui, mas também que Ele está numa dimensão que a gente precisa honrar, que a gente precisa ter reverência. Lá em Isaías capítulo 57, versículo 15, Deus, através do profeta Isaías, diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Deus continua: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos humildes. Então essa é a primeira parte da oração de Jesus, Pai nosso que estás no céu. Mas a oração também que Jesus nos ensina nessa primeira sentença é que a oração ela é um sentimento comunitário. Jesus ele traz uma perspectiva comunitária nas orações. Isso é interessante porque quando nós vamos orar a Deus, nós não devemos só levar as nossas necessidades, mas nós devemos levar as necessidades do povo de Deus. Nós devemos levar as necessidades do próximo, porque é Pai nosso, porque é pão nosso, porque é perdão nosso, porque é súplica por todos os santos. Não tem individualidade na oração de Jesus. Não tem individualismo na fé cristã. A fé cristã, por natureza, ela é comunitária. A fé cristã, por natureza, é trindade. A trindade é comunitária. A trindade é comunitária. Então, irmãos, nós precisamos pensar no próximo. E eu já quero trazer alguns princípios para os irmãos. Quando vocês orarem, pensem no outro. Primeiro, coloque os princípios do reino de Deus acima dos seus próprios pedidos. Segundo, leve os outros pedidos diante de Deus. Não leve só o seu. Porque a nossa fé é uma fé comunitária. Então, infelizmente, eu tenho visto que a gente tem perdido essa consciência comunitária da oração. Né? Não só perdido essa consciência comunitária, mas quando a gente vai ler o livro de Esdras, o livro de Daniel, o livro de Neemias, por exemplo, eles vão representar como é a fé judaica. Gente, todas as orações desses três homens de Deus no Velho Testamento, eles exemplificam que a fé judaica é uma fé comunitária. Porque eles vão orar, nós pecamos. Mas quando você vai parar para pensar, mas por que eles vão orar, nós pecamos, se não foram eles diretamente que pecaram para que o povo fosse para o exílio? E eles estão numa situação difícil depois do exílio. Mas eles se colocam como, nós pecamos. Nós pecamos. Então esse sentimento dessa unidade judaica é muito forte nas Escrituras. E Jesus, ele traz isso para a igreja. Nós precisamos pensar na comunidade. Então é interessante, quando eu fui aqui em Curitiba, tem um museu do Holocausto, eu estava lendo certa vez que no Holocausto não foram 6 milhões de judeus que foram mortos, mas foi um judeu morto 6 milhões de vezes. Porque o sentimento é um sentimento comunitário, é um sentimento de solidariedade. A igreja só é igreja quando ela vive em comunidade. Eu não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós somos a igreja. Tem um pregador que diz que o maior pecado, na verdade, que fez Lúcifer cair, é quando, num ambiente onde todos falavam nós, um dia ele chegou e falou eu, e caiu. Por quê? Porque Deus é comunidade. E nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos perceber as aflições uns dos outros. Nós precisamos perceber a necessidade um dos outros. E aí Jesus continua. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E é interessante que a partir desse momento nós vamos ver entre 6 a 7 petições de Jesus. Então, a partir desse momento a gente vai ver entre 6 a 7. Eu vou falar sobre 6 petições. Mas nós encontramos aqui entre 6 e 7 petições de Jesus. E a primeira petição é a respeito de santificado seja o seu nome. E aí uma pergunta interessante para nós fazermos é que, se Deus por natureza ele é santo, então por que nós devemos orar para que o nome dele
possa ser santificado. Por que Jesus, se o nome dele, por natureza, se Deus por natureza ele é santo, por que Jesus nos ensina a orar para que o nome dele seja santificado? E o que é interessante, que a maioria dos teólogos eles vão dizer que a oração de Jesus, ela começa com adoração. O santificar o nome de Jesus é você dar glórias a Deus. O santificar o nome de Deus é você dar glórias a Deus. Então, o que nós podemos entender com essa primeira petição é que o nosso anseio, à medida que nós vamos orar, o nosso anseio, acima de tudo, e aquilo que antecede a tudo, é que o nome de Deus possa ser glorificado. Então, isso que deve impulsionar nós em nossas orações, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Então, nós não podemos orar corretamente, a menos que a glória de Deus seja aquela que domina os nossos desejos. Isso aqui está ensinando de acordo com aquilo que o Senhor está nos mostrando. Primeiro Deus e depois Ele. Então a gente tem que chegar a tal ponto de a gente ansiar, da gente orar, para que nosso maior desejo seja glorificar a Deus. Então santificado seja o seu nome. Então não somente que o nome de Deus seja glorificado em nós, em nossas orações, em nossa vida, mas através de nós. Gente, isso aqui é muito importante, mas através de nós. Esse tempo atrás eu estava em Contagem, eu estava ensinando uma escola de missões, e eu estava falando sobre o livro de Josué. E a gente estava conversando a respeito daquela passagem onde o povo está para acessar a cidade de Jericó, e só que tem o quê? Tem o Rio Jordão à frente. E aí Deus ele dá uma ordem. Faça com que os sacerdotes peguem a Arca da Aliança e eles vão à frente do povo. E a Bíblia vai dizer que na medida que os sacerdotes pisaram com a Arca da Aliança no rio, o rio abriu. E aí a gente estava conversando a respeito desse versículo. E uma das coisas que nós entendemos é que a presença de Deus, que representa a Arca da Aliança, é que a presença de Deus ela é carregada por pessoas. Se a presença de Deus ela é carregada por pessoas, a santidade de Deus ela é carregada por nós também. Nós levamos o nome de Deus às nações. E muitas vezes, o que as pessoas podem conhecer a respeito de quem Deus é através da minha e da sua vida. Então, de que maneira nós estamos representando Deus para as pessoas? De que maneira eu e vocês estamos representando Deus às pessoas? Então, os sacerdotes no Velho Testamento, eles tinham essa perspectiva. Eles carregavam a presença de Deus. Não só a presença de Deus, mas o ofício dele era um ofício santo. Então, na medida que eles ensinavam, na medida que eles faziam tudo para aquele que é santo, eles deveriam dar exemplos a tudo. Então, eles levavam o nome de Deus. E lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 7, Deus vai falar assim: farei o meu nome santíssimo, reconhecido no meio do meu povo, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome. Se ele diz isso é porque o povo de Israel profanou o nome de Deus entre as nações. E todas as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santíssimo em Israel. Então, se no Velho Testamento Israel ele tinha a incumbência de levar esse nome santo para todas as nações, hoje a igreja ela tem essa incumbência de levar esse nome santo a todas as pessoas. Muitos daqueles que estão lá fora vão entender quem é Deus através da igreja. E como está a igreja hoje? Como está eu e você? Como está o nosso relacionamento diante de Deus? Portanto, irmãos, o nosso anseio é que o nome do Senhor possa ser glorificado. E que essa glória de Deus seja aquela que domina os nossos desejos. E que o nome de Deus seja glorificado nas nações através da igreja. Através da minha e da sua vida. Esse é o primeiro pedido de Jesus e a segunda sentença dessa oração. Mas vamos continuar? Versículo 10. Aqui eu quero ler as 3 primeiras frases aí. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, o que Jesus estava querendo nos ensinar a respeito desse versículo? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está querendo nos ensinar que o fato de ele orar, o fato dele ensinar no modelo de oração que nós
que nós precisamos pedir para Deus, para que o reino de Deus venha. É algo que já está vindo. Para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é que esse pedido precisa nos levar a um completo acordo com a vontade de Deus. É que as nossas orações, elas precisam estar debaixo da vontade de Deus. Porque hoje pela manhã, eu acredito que o pastor Henrique falou um pouco sobre a vontade decretiva de Deus. Nós entendemos que há duas perspectivas de vontade na Bíblia. A vontade decretiva, que é através dos decretos de Deus, e a vontade preceptiva, através dos preceitos, aquilo que Deus ele já revelou. E é nessa perspectiva que nós devemos orar para esse ponto, para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como no céu. Então fazemos a vontade de Deus quando as nossas orações, os nossos pensamentos, as nossas ações estão debaixo dos seus santos mandamentos. Você já perguntou para Deus, Senhor, como eu posso saber qual é a sua vontade? Como saber se aquilo que eu estou decidindo é da tua vontade? Já está revelado. Já está nas Escrituras. Então, quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa fazer algo, você precisa olhar para as Escrituras e ver se a decisão que você está tomando está ferindo ou não os preceitos de Deus. Se não estiver ferindo os preceitos de Deus, já é uma dica para você. Continue. Mas se estiver ferindo, já é uma vontade que não é para você fazer. Só que isso é importante. Isso quer dizer que as nossas orações elas devem ser escriturísticas. O que isso quer dizer? Lá em 1 João 5,14 vai dizer: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E como saber a sua vontade? Através das Escrituras. Então, nós não podemos conhecer a sua vontade se formos ignorantes a respeito da sua palavra. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras. Se a gente faz uma lista das orações de Paulo, as orações de Paulo têm conteúdo, meus irmãos. As orações de Paulo são bíblicas. As orações de Jesus são bíblicas. E as nossas orações, elas devem ser bíblicas também. Mas então, o que é orar pelo reino de Deus? O que é orar para que o reino de Deus venha e que a sua vontade seja feita? Uma pergunta interessante que a gente pode fazer, lá em Mateus 6,33, Jesus ele vai dizer que buscai primeiro o meu reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que é buscar primeiro o reino de Deus? Lembra que eu falei para os irmãos que o modelo de Jesus de oração, primeiramente, é tudo sobre Deus, tudo sobre sua vontade e tudo sobre o seu reino? E é essa perspectiva que deve nortear nossas orações. É essa perspectiva, é esse modelo que deve definir o nível na prioridade que temos em relação ao reino de Deus. Quem aqui, antes de orar, ou quem aqui, iniciando a sua oração, iniciou pelos princípios do reino de Deus, primeiramente? Quem aqui, quando vai orar, pensa na vontade de Deus, primeiramente, do que nas nossas necessidades? Dificilmente a gente faz isso. Porque quando a gente vai orar, a gente já coloca as nossas necessidades, a gente já agradece, mas Jesus fala, calma, vai chegar o momento. Mas quando você for orar, primeiro, é tudo sobre Deus, tudo sobre sua vontade e sobre o seu reino. Então, irmãos, quando eu e você orarmos, nós precisamos pensar e priorizar o reino de Deus em nossas orações em primeiro lugar. E aí eu quero deixar um princípio para os irmãos. Pergunte para Deus em suas orações o que é o reino de Deus. Ou, Senhor, como eu posso buscar o seu reino em primeiro lugar? Você pode ter certeza. Ou você vai gostar ou você não vai gostar. Porque você não vai ser a prioridade. Quando você orar, Deus, como fazer a sua vontade? Como buscar o seu reino em primeiro lugar? Você pode ter certeza que Deus vai te dar uma lista. Deus vai te dar uma lista. E as suas prioridades não vão ser as primeiras. Como o modelo de Jesus. Não vão ser as primeiras. Então, oramos, e é interessante quando a gente olha para as Escrituras, e quando a gente olha para nós, na nossa vida diária de oração, a gente sempre vê essa questão da oração, e a gente sempre pede para que a vontade, para que as nossas necessidades elas possam ser respondidas. Mas é interessante quando a gente olha para as Escrituras.
E olha a dinâmica de Jesus. A gente sempre vê que Jesus pede para que a vontade do Pai possa ser feita, não que a sua própria vontade seja feita. Então isso que deve nortear as nossas orações. Senhor, a tua vontade está sendo feita através da minha vida, da liberdade que o Senhor me deu. Nessa dimensão, eu estou correspondendo conforme os seus preceitos? Eu estou correspondendo conforme a tua palavra? Vamos continuar? Versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Por que dai-nos hoje? E não, Senhor, dá para amanhã, dá para depois da manhã, dá para a semana toda. Por que Jesus insere? Dai-nos hoje o pão de cada dia. E é interessante porque quando a gente olha isso, e para mim, o fato de nós orarmos para que o pão de cada dia possa ser dado a nós, o pão aqui significa o quê? As nossas necessidades básicas, né? Mas isso que Jesus está querendo, eu acredito que Jesus está querendo nos ensinar aqui é a questão de dependência. Não é o pão de amanhã, não é o pão depois da manhã, é o pão de hoje. Porque, sinceramente, meus irmãos, se Deus nos desse tudo o que queremos em abundância, nós não recorreríamos a Ele. Porque nós temos a capacidade rápida de se esquecer de Deus. Fruto da queda isso. Então, por que o pão de cada dia? Porque o pão de cada dia faz com que todos os dias nós estejamos na presença de Deus e falando, nós, Senhor, nós somos dependentes ao Senhor. Eu sou totalmente dependente a Ti. E o Senhor nos ensina para a gente orar pelo pão de cada dia, pela necessidade diária. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você já parou para pensar nessa frase? Olha o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Até aqui, tudo bem. Mas Jesus traz uma comparação aqui. Ele fala assim como perdoamos os nossos devedores. O modelo quem é? Jesus inverte aqui. Jesus fala: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo o meu irmão. E a minha pergunta para você é: se Deus usasse o nosso modelo de perdão e nos perdoasse como nós perdoamos uns aos outros, como seria esse perdão? Aqui, meus irmãos, é como se Jesus estivesse falando: Deus só nos perdoe se nós perdoarmos os nossos devedores. Domingo passado, eu estava falando na Igreja Batista do Guapé e eu preguei sobre a parábola do servo impiedoso. E eu fiz um link com essa oração de Jesus: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E lá nessa parábola do servo impiedoso, a história vai dizer que havia um rei e 2 servos. E esse rei, um dia, ele chegou e queria acertar contas com seus servos. E veio o primeiro servo. E aquele servo devia uma quantidade infinita para aquele rei. Impagável. Ele não conseguia pagar. Ele não ia poder pagar. O rei, naquele momento, falou para ele: então vai você, a sua esposa, os seus filhos, tudo que você tem, vocês vão ser meus escravos. Só que aquele servo caiu diante daquele rei e suplicou pela misericórdia daquele rei. Aquele rei, então, usando-se de misericórdia, libertou aquele servo. Ou seja, tirou a dívida daquele servo. Tirou aquela dívida impagável que ele tinha com aquele rei. E falou: você está livre. E a história vai continuar. Que aquele servo saiu e encontrou um outro conservo, um outro amigo, que lhe devia uma quantia mínima, ínfima, em relação àquela que ele devia em relação ao rei. Só que ele não usou da mesma misericórdia que foi usada com ele. E ele pegou aquele homem e jogou na cadeia. E falou: pague tudo que você me der. O que essa parábola de Jesus está querendo nos dizer? Gente, primeiro, o perdão não é algo que tem origem em nós. O perdão tem algo que tem origem em Deus.
Deus perdoa porque Ele é perdoador por natureza. Nós perdoamos porque isso é um milagre. Porque Ele derrama essa capacidade em nós para a gente perdoar uns aos outros. O segundo ponto é que Jesus está ensinando na parábola, e eu trago aqui também, é que quem sou eu para não perdoar alguém comparado ao mar de pecado que o Senhor me perdoou? Porque a dívida que eu tinha em relação a Deus é infinitamente maior sobre qualquer pecado que alguém possa cometer contra mim. E quem sou eu para não perdoar? Traz essa perspectiva, traz esse princípio e Deus vai falar: é indiscutível, você deve perdoar, como eu lhe perdoei. E aí traz essa perspectiva aqui na oração de Jesus: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Jesus joga a bola para nós. Jesus joga a bola para nós. E eu fico assim, ainda bem que Deus ele não usa o nosso modelo de perdão para nos perdoar. Porque ia ter muita gente que não ia ter o perdão de Deus. Muita gente que não queria o perdão de Deus. Então, meus irmãos, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O fato de orarmos assim implica em reconhecimento da nossa fraqueza diante da santidade de Deus. Quando Jesus ele diz, não nos deixe cair em tentação, isso nos ajuda, isso implica a nós reconhecermos as nossas fraquezas diante de Deus. Reconhecermos que a nossa própria natureza, ela é uma natureza caída, ela depende de Deus. Todos aqueles que em algum momento da sua vida se levantam com prepotência a respeito de algo que já viveu, de algo que já venceu, infelizmente vão cair de novo. Vão cair de novo. Então, Jesus nos ensina que essa total dependência, esse total reconhecimento da sua própria natureza precisa estar evidente nas nossas orações. Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Essa total limitação diante de Deus. E o salmista, ele sempre vai dizer, versículo 119, Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente vai para Provérbios, o Provérbios fala, fuja da aparência do mal. Ou seja, se aqui é o caminho mal, se aqui você sabe que aqui você vai ter tentações, que vai te puxar cada vez mais para o pecado, não vá por aqui. Vá por aqui. Não ache que você é forte o suficiente para passar por essa estrada. Fuja da aparência. O pecado, meus irmãos, não é somente o resultado. O pecado é aquilo que inicia dentro do nosso coração. Quando Davi pega com Betseba, não foi só o ato de consumar ali o adultério ou o estupro, não sei, na perspectiva que os irmãos vão interpretar esse texto, mas o pecado já foi gerado no coração dele quando ele olhou para Betseba. O pecado foi gerado no coração de Caim quando ele permitiu que a raiva tomasse o coração dele. E o resultado foi o ódio, foi a morte. Então Jesus está falando aqui para nós: tenha dependência em Deus. Reconheça as suas debilidades. Reconheça que você é totalmente dependente de Deus. E fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. E aí temos um princípio do salmista: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Mas também o que significa livra-nos do mal. Aqui pode se traduzir como livra-nos do maligno. Então, o que pode significar aqui? Livra-nos do maligno. Ou seja, que o maligno não encontre em nós nenhum espaço de atuação. É que a sua total dependência em Deus tem que chegar a tal ponto que o inimigo, quando ele olhar para a sua vida, para a minha e a sua vida, ele não encontre nenhuma brecha para ser usado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as brechas que a gente dá. O pecado, ele abre brechas.
O pecado, ele transfere autoridade. O pecado, ele dá ao outro autoridade para fazer algo contigo. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram, eles transferiram a Satanás. Jesus resgatou essa autoridade na cruz. Então, livra-nos do maligno, ou seja, que o maligno não encontre em mim e você nenhum espaço para atuação. E para ele não encontrar nenhum espaço de atuação, conheça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. É interessante que a palavra meditar é o que? É ruminar. É você mastigar. É você acordar de manhã com a palavra de Deus. É você tomar café pensando naquilo que você leu, naquilo que você orou. É você ir para o trabalho, no ônibus, no carro, escutando. Você alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. A tal ponto que nenhum espaço dentro do seu ser seja encontrado para a atuação. Não dê brecha. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. E para concluir, meus irmãos. Para concluir, Jesus ele também termina com uma adoração. Jesus ele fala, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, a oração de Jesus ela começa com uma adoração e ela termina com adoração. Sabe qual que é a diferença, meus irmãos, quando a gente vai para o Velho Testamento, entre a diferença entre você lamentar e você murmurar? Porque a lamentação, você aproxima Deus de você. Você lamenta, você chora, você reclama, mas no final você vai dar glória a Deus. No final você reconhece a santidade de Deus. No final você reconhece a soberania de Deus. No final a lamentação vai te levar, vai te aproximar, vai te impulsionar para você estar mais próximo de Deus. A murmuração é diferente. A murmuração ela vai te distanciando de Deus a tal forma que você vai matando a sua fé diariamente. É isso que o povo de Israel fez. Deus, em Números capítulo 14, vai falar: quantas vezes eu já revelei a minha vontade para vocês? Quantas vezes eu revelei os meus sinais para vocês? 10 vezes eu tenho mostrado a minha bondade para vocês, mas mesmo assim vocês não confiam em mim. Vocês mataram a fé dentro do coração. A murmuração, ela corrói e ela mata a nossa fé. Mas a lamentação, ela precisa nos impulsionar para Deus. Então, todas as vezes que você começar a orar, ore adorando a Deus. Ore olhando para o caráter e a natureza de Deus. Ore olhando para aquilo que Deus é e adore. Assim como você terminar a oração. Deus, eu não entendo, eu estou sofrendo, mas mesmo assim, o Senhor é santo. Mesmo assim, santificado seja o teu nome. Então, eu poderia resumir. Nós poderíamos resumir essa oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo que está entre Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e tudo que está entre, pois teu é o reino e glória para sempre. Amém. É tudo para que o nome de Deus possa ser glorificado. Tudo para que o nome de Deus possa ser glorificado. Então, venha o teu reino na terra, para que o teu nome possa ser glorificado. Pão nosso de cada dia o Senhor nos dá, para que o teu nome possa ser glorificado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o meu próximo, para que o teu nome possa ser glorificado. E não nos deixe cair em tentação, para que o teu nome possa ser glorificado. Então, essa é a oração de Jesus, meus irmãos. A oração de Jesus, ela tem conteúdo. A oração de Jesus, ela tem profundidade. Então, primeiro Deus, depois eu. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Todas as vezes que você orar, ai meu Deus, eu tenho que deixar as minhas necessidades de lado. Ore pela necessidade do reino de Deus. Ore pelas prioridades do reino de Deus. E pergunte para Deus, como fazer a sua vontade no primeiro lugar? E depois, porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, o Senhor cuida das nossas coisas. Quando nós obedecemos a Deus, o Senhor cuida das nossas coisas. Eu tenho vivido muito isso em missão. Às vezes a gente está em missão e começa a pipocar um monte de problema. É problema na família, é problema financeiro, é problema disso, daquilo. Porque é o meio de nos atingir, é a família. Mas eu não posso me esquecer. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro o seu reino, a sua vontade, depois as minhas necessidades. Amém?
Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Queremos colocar esse modelo diante do Senhor Jesus. Há 2000 anos atrás, o Senhor ensinou esse modelo aos seus discípulos. E a gente sabe que esse modelo não é palavras que formam um vã, repetições, como o Senhor já tinha nos ensinado anteriormente. Mas é um modelo, é um conteúdo que precisa gerar em nós frutos de glorificação ao Senhor, frutos de dependência ao Senhor, frutos de reconhecer a nossa profunda necessidade de Ti, frutos de colocar o Senhor acima das nossas próprias prioridades, colocar as prioridades do Teu reino acima das minhas próprias prioridades, porque o Senhor falou certa vez que nós devemos amar o Senhor acima de tudo, acima da família, acima dos nossos recursos, acima da nossa profissão. Nós precisamos amar o Senhor acima de tudo. Gere isso dentro do nosso coração, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, Jesus. Não há nada dentro de nós que faça com que nós possamos obedecer e gerar frutos nisso que nós aprendemos do Senhor hoje. Mas a Tua palavra diz que se nós estivermos no Senhor, o Senhor vai produzir isso em nós. Porque o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Então, gere frutos em nós. Em nome de Jesus. Amém.